Bom dia, amados irmãos. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de juntos mais uma vez nos reunirmos para assim estudarmos a palavra do Senhor. E hoje nós vamos iniciar a lição número 3. E chegaram as revistas. Quem não tinha a revista aí já receberam e poderão cada um acompanhar, levar para casa e também estudá-la. Então vamos abrir nossas revistas na lição número 3, que fala acerca dos argumentos teológicos da existência de Deus. E vamos também abrir nossas Bíblias no Salmo de número 19. Salmo de número 19. Que é o texto base da lição. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo de número 6. Salmo 19, versículo 1 ao versículo 6, que nos diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vá o seu percurso, e nada foge ao seu calor. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua santa palavra. Bem, amados irmãos, nós vamos nesta lição acerca de alguns argumentos teológicos da existência de Deus. Amados irmãos, há muitas coisas que um tema como este, se nós parássemos e lêssemos apenas o versículo 1 deste salmo, nós poderíamos aqui só ler esse versículo, orar, agradecer a Deus por estar revelado, porque não tem mais o que dizer. Mas mesmo assim nós vamos, ver esses pontos aqui da lição. Vejam só o versículo 1. Os céus proclamam o quê? A glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Nós poderíamos aqui, todos nós que somos crentes, graças a Deus, graças te dou, Senhor, porque a tua palavra atesta e afirma esta grande verdade. E orarmos aqui e agradecer a Deus, porque não fica nenhuma dúvida, fica, irmãos? Mas mesmo assim, nós vamos ver nesta lição os argumentos, acerca da existência de Deus. E o autor aí na lição, eu vou fazer a leitura aqui dessa parte introdutória e os irmãos acompanharão. Diz assim a introdução: Vimos na lição anterior, entre outras coisas, os argumentos básicos da existência de Deus. Ou seja, nós vimos a semana passada acerca da intuição humana, a natureza, a criação de Deus e as Escrituras. E nós vimos que a própria consciência humana, a intuição humana, fala ao ser humano da existência de um Deus. A própria criação, como nós vemos aqui no Salmo 19, atesta a existência de Deus. E as Escrituras, principalmente, elas testificam a existência desse Deus grandioso.
E continuando aí a parte introdutória, o autor diz o seguinte: as pessoas devem acreditar nas evidências da revelação geral, nós já vimos também, mesmo que não creia na revelação especial de Deus. Há argumentos elaborados por teólogos cristãos que, também refletindo filosoficamente, procuram demonstrar que há um Deus que cria, governa e sustenta todo o universo. E nesta lição vamos estudar estes argumentos. Que argumentos? Né? Sobre alguns argumentos elaborados por teólogos cristãos que, filosoficamente, refletem, e procuram demonstrar que há um Deus que cria, ou que criou, governa e sustenta todas as coisas. Então, que argumentos são estes? Nós vamos ser bem objetivos aqui nesses argumentos. Primeiro é o argumento cosmológico. E aí, logo no início, o autor ele é bem claro, ele é bem enfático, que diz o seguinte: o argumento cosmológico considera que todas as coisas que existem no cosmos têm uma causa. Ou seja, a causa de um universo tão grandioso só pode ser Deus. É insensato cogitar que o universo seja obra do acaso. Existe um Deus que criou e sustenta todas as coisas. As substâncias da natureza estão em constante transformação ou movimento. Este fato é constatado, tomando-se por base as transformações físicas e químicas que ocorrem no universo. Somando-se essa informação ao argumento presente, verificamos que Deus é o agente inicial do processo, ou seja, Deus foi quem começou tudo. Então, amados irmãos, vejam só, Deus aqui neste primeiro argumento, o argumento cosmológico, que todo o cosmos, toda a criação, não é? Demonstra que o quê? Que teve uma causa. Mas, amados irmãos, nós devemos observar que muitas vezes a razão argumenta que o universo tem um princípio. E a própria razão, a ciência, a filosofia, são argumentos aqui elaborados, dentro de um ponto filosófico, que diz que todo efeito deve ter uma causa suficiente. E o universo, sendo o efeito, por conseguinte, deve ter uma causa. E como eu falei domingo anteriormente, lá no início da Bíblia, o primeiro versículo já diz isso. O primeiro versículo das Escrituras narra isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas mesmo assim, amados irmãos, ainda há muitos questionamentos, alguns tentando negar a existência de Deus. E eu lendo um artigo interessante sobre, certa vez, um jovem terminou o seu curso lá, filosofia, e chegou para uma senhora muito humilde e disse o seguinte: olha, minha senhora, depois que eu estudei filosofia, estudei também a matemática profundamente, eu estou convencido que Deus não existe. E aquela senhora, sem nenhum conhecimento, nenhum estudo, e ela chegou, retrucou e disse para aquele jovem: é verdade que eu não aprendi essas coisas, mas desde que você aprendeu,
Você estudou filosofia, estudou a matemática. Você pode me dizer de onde veio o ovo? E o jovem respondeu: veio de uma galinha. E disse então aquela senhora: quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? E aquele jovem retrucou novamente e disse: o que a senhora quer dizer com isso? E aquela senhora respondeu, dentro de uma simplicidade, e disse o seguinte: aquele que criou primeiro a galinha ou o ovo, criou também o mundo. Se você não pode explicar, sem Deus, a existência de um ovo ou de uma galinha, você quer que eu creia que você pode explicar sem Deus a existência do mundo? Não é? Nós sabemos que certa vez um irmão chegou para mim e disse: pastor, me diga uma coisa. Essa mesma pergunta perguntaram a ele: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Aí eu digo: meu irmão, você não lê as escrituras, não? Aí eu disse: leio. Uma pergunta tão simples, você não saber quem veio primeiro, se for o ovo, se for a galinha. Não foi a galinha, meu irmão? Disse: como é que o senhor prova? Eu digo: a Bíblia. Está lá em Gênesis, capítulo 1, diz que Deus criou todo tipo de répteis, de aves. E dentro dessas aves está a galinha. Então quem veio primeiro foi a galinha. Então são questionamentos como estes que muitas pessoas tentam, né, argumentar para negar a existência de Deus. Deus não pode ser negado. O próprio cosmos, a própria criação testifica que há um Deus criador de todas as coisas. E aí o autor na lição diz, nas palavras de Tomás de Aquino, Deus é a primeira causa de todo este movimento do universo. Tem que ser com Deus. Tem que iniciar tudo com Deus. E as considerações desse argumento, como diz aqui o autor, podem ser facilmente confirmadas por Colossenses aí, capítulo 15, que está aí na revista, capítulo 1, versículo 15 a 17, que diz assim: ele, se referindo a Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo o que subsiste. Então, amados irmãos, se os irmãos observarem aí, o propósito do autor da lição aí, lá no alvo da lição, é que após nós estudarmos essas lições, nós teremos o quê? Condições de reconhecer as evidências naturais da existência de Deus. Até as coisas, própria criação, as coisas naturais que o homem tentam refutar, elas testificam que há um Deus. Sempre vai voltar lá para o início. Deus, ele é o criador de todas as coisas. E uma coisa interessante é que a ciência, a filosofia e tantas outras coisas, quanto mais elas tentarem negar a existência de Deus, mais provas elas o quê? Terão que Deus existe. Não há como negar. Tudo que existe no universo é a prova substancial da existência de Deus. Eu acho belo aqui o Salmo 19, quando chega aqui no versículo 2, diz: um dia vai discursar outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve som nenhum. Ou seja, toda a criação
uma noite, um dia, discursa outro dia. Não é preciso nem falar, por os nossos próprios olhos. Nós contemplamos o quê? A criação de Deus. É Deus falando através da sua criação. Ou seja, o cosmos, tudo que existiu, o que existe, teve um princípio e tem uma causa. E Deus é a primeira causa, como diz Tomás de Aquino, de todo o movimento no universo. Mas existe outro argumento aí, parece que são iguais, mas não são. Fala acerca do argumento teleológico. E o que é isso? Diz esse argumento que tudo que existe no cosmos, além de ter uma causa, ou seja, algum agente, tem ainda um objetivo, um propósito inteligente. A palavra que o autor diz telos, no grego, significa meta, ou seja, tem um propósito. Como o universo parece ter sido criado com um propósito, existiu um ser inteligente que criou, ou seja, esse ser é Deus. Então, ele vai usar aqui um termo interessante, que nós podemos ver que tudo, amados irmãos, que Deus criou, além de ter a causa primária, que é o próprio Deus, tem um propósito, tem um objetivo. E ele diz aí no segundo parágrafo: quando falamos sobre ciência, logo pensamos em experimentos. Pois bem, em todo o universo existe uma lógica inteligente que faz com que a ciência possa existir. Afinal de contas, se tudo o que existe no universo não obedece um propósito inteligente, como poderiam ser repetidos os experimentos e obtidos os mesmos resultados? Então, se o homem, através das descobertas, Deus criou este propósito, nós sabemos que toda descoberta, ele teve um início. E eu estava vendo aqui uma coisa interessante. Observando assim, quando nós olhamos, hoje não existe mais um relógio mecânico, ainda existem alguns, Nós podemos ver que, para que o homem chegasse a ter a capacidade de ter um relógio como nós temos hoje, até digital e muitas outras quartos, funcionando dessa forma, teve que primeiro vir o relógio mecânico. E para que viesse mesmo o relógio mecânico, a corda, aquilo automático, foi necessário que o quê? Outros, antes que estes que criaram o relógio, a corda e o automático, tivessem o quê? A capacidade de fazer de alguma outra forma, criar um objeto para medir a hora e os dias. Então, pensando bem, amados irmãos, aqui este argumento teleológico mostra que Deus criou tudo. Deus dá a capacidade ao homem para que ele desenvolva tudo quanto Deus criou, para que o homem venha o quê? Usufruir, que tudo tem o quê? Um propósito. E quanto o homem faz mais descobertas e mais descobertas, vai sempre chegar o quê? Aonde? Em Deus. Se ele retroceder, vai começar também, vai terminar também, ou vai ter um início em Deus. Lembrando também, hoje nós temos o transporte, temos os carros aí, que nós andamos. Não é bom, Mas eu estava pesquisando e vendo que o quê? Primeiro, para descobrir, para chegar a uma roda, a primeira roda que descobriram era quadrada. Já pensou? O carro com a roda quadrada, a dificuldade que era para andar. Mas chegou um ponto que o quê? A ciência, o conhecimento foram desenvolvendo, chegou onde nós chegamos. Mas para chegar onde nós chegamos, teve um que antes criou uma roda quadrada, para poder chegar aonde nós chegamos, a roda hoje,
desenvolve com melhor velocidade e chegamos mais rápido aos lugares. Mas teve o quê? Um que Deus capacitou, criou, deu a capacidade para eles o quê? Desenvolverem, e hoje nós estamos o quê? Nos beneficiando de todas estas coisas. Ou seja, o autor coloca aqui, olha, com isso nós vemos que Deus, o planejador do universo, criou tudo de maneira lógica, obedecendo a leis que ele mesmo desenvolveu, e baseando-se nesse raciocínio, que o argumento teológico prova a existência de Deus. A questão, a descoberta do fogo e tantas outras coisas, né? Deus criou o homem com a capacidade de o quê? De raciocínio, inteligência, aos poucos foram o quê? Desenvolvendo, porque Deus foi quem o quê? Trabalhou e trabalha na história de forma progressiva. Tudo que Deus criou é para o quê? Um objetivo, tem um objetivo e tem um propósito inteligente que Deus vai através da história desenvolvendo na sua criação. Eu sempre gosto de assistir às vezes aquele programa que tem o Discovery, e ali sai coisas maravilhosas. As descobertas que os homens fazem, né, que tantas criaturas ainda que existem na terra, que ao homem ainda é desconhecido. Mas se Deus criou, tudo tem o quê? Um propósito, tem um objetivo, tem um fim. E esse propósito é o propósito inteligente de Deus. E essa semana eu estava vendo até um documentário, não sei se os irmãos aqui viram, foi na Record, mostrando acerca que a própria ciência, ela não tem dúvida da existência de Deus. E mostraram lá vários experimentos, várias experiências, e uma das mais que chamam a atenção da ciência é a formação da borboleta, o casulo, né? Tudo aqui, tudo tem um tempo. Se alguém for lá e querer adiantar o processo, ela vai nascer, não vai conseguir voar. Tem que ser com esforço, ela tem que se esforçar para sair dentro. Então, tudo que Deus criou tem um propósito, tem as leis, tem um tempo determinado por Deus. Nada, nem antes, nem além do tempo que Deus já determinou. E falando em polinização, é interessante. Quem tem plantio de maracujá já sabe, né? Se não tiver aquele besourozinho chamado mangangá, aquele preto, não tem como. Tá aqui, Samuel sabe, né? Eu não vou nem explicar, tá, dessa área. Mas se não tiver lá aquele besourozinho preto, mangangá, para ir lá colocar o pólen, não vem o fruto. E há certas polinização, né? Eu estava olhando acerca de polinização também. Tem alguns insetos, alguns que não conseguem ir lá no pólen, né, polinizar. Às vezes tem certas plantas que só o beija-flor é que consegue polinizar, porque o bico dela é quem vai lá e alcança, só o beija-flor. Mas outro, nenhum. Aí, aqui esse argumento teleológico, né? A mente sábia. Como é que a pessoa diz que o universo foi criado, né? Por exemplo, o exemplo do relógio. Poderia alguém pegar um relógio mesmo, desmontar, jogar ele para cima, ele cair, tudo montadinho para dar a hora certa no momento certo, marcar as horas? Não. Deus, através da história, vai trabalhando, vai dando capacidade ao homem. E esta mente, este arquiteto que criou todas as coisas, é quem, com o tempo, vai dando esse progresso para que o quê? A própria criação vá o reconhecendo e caia na realidade que existe um Deus verdadeiro. Não tem como. E é interessante que eu vendo esses argumentos aqui, todos esses argumentos, a maioria deles, ou quase todos, vêm de Tomás de Aquino. Mas mesmo assim, no decorrer da história, muitos outros filósofos concordavam com uns e negavam a outros.
Porque a filosofia é sempre para responder o quê? O porquê, né? As possibilidades, né? E tantas outras coisas. Mas esses argumentos aqui, amados irmãos, que o autor coloca, e eu não sabia que o autor desta lição, eu creio que os irmãos lembram dele, né? Foi até o presbítero João Soares que me lembrou, né? João Arantes Costa, né? Foi aquele senhor que esteve no último congresso nosso ali, no Day Camp, né? Aquele senhor lá, né? Foi o preletor, né? Do último encontro que nós tivemos na denominação, na reunião, né? Que nós temos de 2 em 2 anos, ele esteve lá como preletor. O autor da lição é ele. Eu lembro com uma frase que ele falou lá, né? Das mensagens deles: não mexam com a igreja de Deus, né? Aí o autor era ele. Eu nem sabia, porque eu não estava com a lição, né? Aí João falou, disse: pastor, você sabe quem foi o autor dessa lição? Aquele nosso irmão, pastor lá, João Arantes, que esteve conosco. Tudo bem. Então, amados irmãos, o autor aí continua dizendo o seguinte: olha, no livro de Jó encontramos vários versículos que comprovam o que este argumento defende, melhor dizendo. Tudo foi criado por Deus de maneira lógica, olha só, e inteligente, de modo que cumpra o propósito estabelecido por Deus. Vejamos textos do questionamento de Deus a Jó, enfatizando a sua soberania e o seu propósito inteligente em tudo o que criou. Aqui o autor ele vai pelo menos destacar 3 textos, né? Ou seja, do questionamento de Deus a Jó, enfatizando a sua soberania e o seu propósito inteligente em tudo que criou. Falando sobre as leis físicas, lá em Jó, capítulo 38, versículo 11, diz: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Ou seja, se Deus não inventasse as leis físicas, os mares não teriam o quê? Limites para obedecer. Então, todas as vezes que nós contemplarmos o mar, que ela quebrar lá onde ela deve se quebrar, nós devemos lembrar que o quê? A lei, quando o Senhor criou, estabeleceu que só poderia ali quebrar o orgulho delas até ali, e não mais nem menos. Quando nós lemos lá em Gênesis, depois da queda do homem, pecado, e Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 8, diz que até toda a criação foi afetada com o pecado do homem. Então o próprio Deus, quando criou lá em Gênesis, ele diz: tudo quanto Deus fizera, viu Deus que era muito bom. Então todas as leis, tudo quanto Deus criou, ele fez com um propósito. Agora, com o passar do tempo, o homem, corrompido pelo pecado, o próprio homem é quem vai levar o quê? Aquilo que o Deus criou de bom a uma degradação, e ele vai sofrer o dano. Por exemplo, o homem, Deus dá sabedoria para que o homem, tem coisa melhor, mas uma coisa simples, vou pegar aqui uma cadeira, né? Deus criou o homem com a capacidade, não existia cadeira lá no início, sentavam, creio que todos no chão, mas o homem criou, Deus deu a capacidade do homem fazer. Às vezes nós não valorizamos uma cadeira, parece uma coisa simples, não é? Mas se voltarmos lá ao início, foi uma grande descoberta. Mas essa cadeira que é tão bom nós sentarmos para descansarmos, algo bom que o homem criou, esse homem pode pegar essa cadeira, transformar numa arma e matar alguém. E tantas outras coisas boas, a capacidade que Deus deu para o homem, sabedoria, grandes descobertas, mas o homem pode transformar esse bom de Deus em um mal, para ele auto se destruir. E como o presbítero João Soares falou aqui, lá no livro de Apocalipse já está lá, que antes da vinda de Cristo, vai haver muitas catástrofes. Jesus alertou lá nos evangelhos, que o quê? Não haverá sinal nos céus, na terra, não é? E lá em Apocalipse fica bem claro: as águas, os mares serão afetados, as águas doces, as fontes. E nós estamos vendo isso ou não? Às vezes nós nos surpreendemos com esse acidente que teve aí em Minas Gerais, né? Mas isso aí já está escrito, há tempo que já está. Vai ser afetado.
E cada vez mais o homem é quem vai sofrer os danos, porque a criação de Deus vai ser afetada a um ponto, né? E o ambiente, o meio ambiente, as leis naturais vão ser afetadas, mas não, Deus, é claro que Deus está permitindo, Deus permite tudo, mas será que Deus aprova essas atitudes do homem? Será que o homem não vai ser punido por isso? Vai, com certeza. Deus permitir algo é uma coisa, e aprovar é outra. Deus permite todas as coisas, ou não permite? Permite. Agora só que o homem, ele vai o quê? Colher dos seus próprios aquilo que ele está plantando. Eu vendo uma reportagem, o homem, ele é tão mau. Esse acidente aí de Brumadinho, né, que esteve aí, a mineradora lá já está com o maior interesse de indenizar todas as pessoas. Aí por que o interesse deles? Já descobriram que ali tem uma fonte de minério muito grande para ser o quê? Extraído. E as indenizações que querem tirar todos aqueles que foram prejudicados são valores mínimos. Então o homem sempre o quê? Com interesse, com a maldade, com a malícia. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus criou as leis físicas que não serão mudadas. Serão afetadas o quê? Com o pecado, a desobediência do próprio ser humano. Podemos prosseguir, amados irmãos? Alguém quer falar mais alguma coisa? Pode ficar à vontade. O autor vai falar também, falando sobre as leis naturais. Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? E o autor diz, é Deus quem dá trajetória às nuvens e os meteoros. Às vezes nós achamos, né, que, como muitos pensam, que Deus criou o mundo, né, e deixou pronto. Aí o homem vai cuidar, né? O homem que administre. E Deus largou sua criação e não se importa mais com ela. Quem disse isso? Deus governa, Deus é soberano. E Ele vai continuar. É tanto que essa terra aqui, Deus vai restaurar ela. Está lá em Pedro. Ele vai restaurar, porque essa terra, Deus criou para que o homem morasse nela. É verdade. E eu acho interessante o livro de Jó, que Jó tenta achar alguma resposta de Deus e Deus vai dar a ele. E quando chega no capítulo 41, eu acho maravilhoso, quando fala acerca do crocodilo. O que Deus fala a respeito do crocodilo? Diz que Deus criou o crocodilo para que ele não tema a nenhum outro animal. Aí diz, pergunte quem foi que fez isso? Quem foi que primeiro me deu para que eu possa retribuir? Eu fui que criei assim. Agora, tem um propósito ou não? Claro que tem. E tantas outras coisas, mas é tanto que quando chega no capítulo 42, Jó vai falar, dizer o quê? Falei daquilo que eu não entendia. Por isso que ele diz, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amados irmãos, nós filhos e filhas de Deus, por mais que nós venhamos conhecer a Deus, vai ser tanto assim, por mais que Ele nos dê conhecimento na sua palavra, Deus em sua essência, Deus é muito grandioso. Não podemos medir Deus, não. As pessoas querem medir Deus como que fosse um homem igual a Ele. As leis naturais vai falar sobre a biologia. Ou dás tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas. Os animais foram criados por Deus com as características que Ele determinou. Eu acho belo, amados irmãos, os irmãos lembram,
lá, quando houve o dilúvio, falando aqui em animais, quando cessa ali as chuvas, né? E as águas estão baixando, qual é o primeiro animal que Noé solta para ver se havia algum baixar das águas? Foi um corvo. E por que foi um corvo? O que é que os irmãos acham? Por que, João? Porque o corvo se alimenta de quê? Vamos dizer assim, de coisas já que estão em decomposição. Então solta a primeira vez, o corvo volta, depois volta, solta, ele não volta mais. Por quê? As águas já estavam baixando e o corvo ali se aproveitou. Eu vou voltar lá para a marca fazer mais o quê? Eu vou me alimentar. Muitas lá, seja animais ou até seres humanos lá decompondo, eles se alimentam daquilo. É tanto que depois Noé solta o quê? Uma pomba. E quem deu entendimento a Noé disse para fazer essas coisas? Primeiro soltar o corvo, depois a pomba. Essa capacidade dos animais, né? Como diz aqui, todos os animais foram criados por Deus com as características que Ele determinou. Deus. E é tanto que quando solta a pomba vem com o quê? Com um galhozinho no seu bico. E as pombas são um animal o quê? Dócil, simples. Né? Então, amados irmãos, Deus, Ele é Senhor sobre tudo e sobre tudo. Não tem como negá-lo. Esse é o argumento teleológico. Além de ter uma causa, Deus criou todas as coisas com um propósito e com um fim, para que o nome dele cada vez mais seja o quê? Glorificado. E não tem como ninguém o quê? Dizer que Deus não existe. O autor faz a frase final do autor nesse segundo ponto, é o que ele fala? A existência de um universo tão complexo e ao mesmo tempo tão organizado testemunha o quê? A existência de Deus. É complexo ou não é o universo? Mas ao mesmo tempo nós vemos o quê? Uma organização. Tudo no seu devido lugar. E se nós voltarmos assim um pouco, nós veremos que a ciência, os avanços tecnológicos, tudo está no controle de Deus. Se nós pararmos, voltarmos 100 anos da nossa história, apenas 100, as descobertas que já se mostram evidentes e a história própria narra, de 100 anos para cá. Por quê? Uma mente sábia que governa todas as coisas. E veja a população a nível mundial que há hoje e veja há 100 anos atrás. Tudo isso é no controle de Deus. E na proporção que o quê? Eu acho bela é a sabedoria de Deus. E a forma que Deus vai dando essa capacidade ao homem. Na forma que as nações vão se desenvolvendo, vão crescendo, o número também, população, tudo, as descobertas também vão o quê? Avançando. E aumenta tudo. Aumenta a violência, não é? A peste, a doença, as epidemias e tantas outras coisas. Tem que aumentar, porque a tendência é essa. Às vezes nós paramos hoje, né? Mas eu nunca vi isso antes. Porque nós temos hoje uma proporção maior, até de quê? A população a nível mundial. É claro que tem aqui o quê? Deus é tão maravilhoso que nessa proporção que vai desenvolvendo, aumentando, Deus vai dando a capacidade ao homem de fazer descobertas. Já pensou de nós se não fossem as descobertas? Partindo principalmente para o lado da saúde. Se não fosse a misericórdia de Deus, a capacidade de Deus, Deus dá a descoberta aos homens para ir descobrindo e providenciando meios para mesmo o homem corrompido se beneficiar com ela. Nós somos limitados. E quando Deus Ele nos dá o entendimento de certas áreas que só pertencem a Ele, nós ficamos assim
temos que nos prostrar, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um miserável pecador, né? E o terceiro, o argumento ontológico. O argumento ontológico, como diz aí o autor, do grego ser, parte da ideia de que Deus é o ser maior do que qualquer coisa que possa imaginar. Isso aqui é bem claro. Se conseguirmos pensar desse modo, então concluímos que, de fato, Deus existe. Ele vai citar aqui Anselmo, né, que foi um influente teólogo e filósofo da era medieval, que era italiano. Ele define esse argumento assim, segundo Anselmo, né, ele coloca aqui: se existe um ser maior do que todos os outros, olha só, em nosso entendimento, então, de fato, este ser existe na realidade. Aí o autor continua: parece um tanto confuso, mas o que ele quer dizer com isso é que, se cabe dentro de minha imaginação a existência de um ser com estas características, então de fato ele existe, pois o mais certo é existir do que ele não existir. Olha só que o filósofo como é, sempre tem a possibilidade, né? Olha, se, ele começa a frase de Anselmo aqui dizendo o seguinte, né? Se, olha só, existe um ser maior do que todos os outros, em nosso entendimento, olha, então, de fato, este ser existe na realidade. Isso mostra o quê? O argumento ontológico. Todo homem, ele, por si próprio, ele tem esse entendimento, meus irmãos, que há um ser superior sobre tudo e sobre todos. O ateu, ele às vezes tenta, né, refutar a ideia que Deus existe, mas no fundo, ele crê a existência. É o orgulho, é o pecado, é a dureza de coração. E ele continua, o autor, pensando de maneira oposta a essa linha de raciocínio, veja só, o oposto: se existisse um ser maior do que Deus, este então seria de fato o Deus. Como é impossível, conclui-se que Deus é o supremo de todo o universo. Por que ele diz isso? Se existisse um ser maior do que Deus, então este seria de fato Deus. Mas como não existe, só há um ser. Por quê? Aí você vai para a eternidade de Deus, né? Será que existe um ser eterno igual a Deus? Ele auto se revelou nas Escrituras, demonstrando isso para nós. Não existe. Se existisse, era o Deus verdadeiro. Então, só existe Ele, que é eterno. Então, não há outro Deus, senão só o Criador de todas as coisas. Uhum. Isso. Por isso que aqui no Salmo 14, 53, que a própria palavra afirma, diz o insensato no seu coração: não há Deus. Só um louco que diz que não há Deus. E eu peguei uma frase aqui interessante de Tomás de Aquino. Ele disse o seguinte, ó, eu achei maravilhoso, escrevi até aqui. Ele diz: a existência de Deus é algo auto-evidente, é uma crença natural do homem. Não há preocupação das Escrituras em provar tal existência. As Escrituras afirmam, é fato, a existência de Deus. Aí ele fecha: o próprio Deus se faz presente. Aí ele diz: é como se chegássemos a uma festa e ele já estivesse lá. Com que raciocínio nós chegamos aqui? Quando nós chegamos a esse mundo, Deus já havia criado. Pensamento até o quê? Lógico, né? O próprio Deus se faz presente. É como se nós chegássemos a uma festa e Ele já estivesse lá. Quando Deus nos criou, pela sua providência e a criação de Deus, tantas as coisas, Deus já estava presente.
Apenas as Escrituras, ela o quê? Testifica, é um fato que Deus existe, há um ser criador, não há como negá-lo. O próprio ser humano, criado em imagem e semelhança de Deus. É tanto que a aplicação final que o autor coloca é de qualquer pessoa com um mínimo de bom senso crê na existência de Deus, só se for um louco. Mas mesmo assim, lá em Jeremias, Deus diz que se até os loucos, se Deus quiser, eles entendem. Quem criou o louco? Então, amados irmãos, vamos para o quarto e último argumento, o argumento moral, que diz assim: este argumento parte do pressuposto de que se nós, seres humanos, temos a noção de certo, errado e de justiça, é óbvio que existe um Deus que colocou esse sentimento dentro de nós, pois Deus é a fonte de toda a justiça e o padrão para termos discernimento. Quando pensamos em atitudes questionadas no mundo todo, como por exemplo, matar é algo errado, e constatamos a ideia geral de que quem fez algo de ruim deve pagar pelo que fez, roubar é algo errado, outro semelhante a este, está tratando de valores universais, isto é, valores que não estão atrelados a uma cultura ou a determinados grupos religiosos. O homem já nasce com esses valores em seu ser. Quem é que chegue para o homem mais incrédulo e pergunte para ele se matar é certo, se roubar e tantas outras coisas. E talvez nunca ensinou a ele, ninguém nunca ensinou. Mas é o quê? Como ele diz aqui, o homem já nasce com esses valores em seu ser. Lá em Romanos diz, nós lemos até domingo, que Deus colocou o quê? Esses valores dentro do seu coração. Acusantes ou defendentes, cada um faz o quê? Ou aprova as suas leis. E ele continua aí, o autor, olha. Como se explica essa uniformidade de pensamento, se não através de uma mente superior que colocou dentro do homem esses valores? Logicamente, existe um Deus que é o padrão desses valores e os compartilhou com a sua criação. Ou seja, o homem dispõe de uma natureza moral. A sua vida é regulada por conceito de bem ou de mal. Ele reconhece que há um caminho reto e uma ação que deve seguir e um caminho errado que deve o quê? Evitar. Eu acho interessante, você pode chegue para um bandido aí desse. Não vou dizer todos, que tem outros que até ensinam, né, os filhos à criminalidade. Mas tem bandidos que o quê? Ladrões, estão presos aí, têm consciência que estão errados, estão pagando ali porque merecem. E chega para os seus filhos, olha, não faça o que eu estou fazendo. Vai estudar, não queira levar a vida que eu estou levando, ou que eu escolhi. Por quê? Tenha a consciência que o quê? Estão errados. E tantas outras coisas. Não pode, amados irmãos, não podemos negar a essência, né, que o homem já nasce com esses valores dentro de si. Se nós pegarmos mesmo toda a narrativa bíblica, a própria Bíblia vai testificar isso. Deus na história, ilustrando a obra de Deus nos interesses humanos. Aí você olha, quem pode negar a mão de Deus na história dos acontecimentos? Ou seja, Deus levantou Babilônia e Deus derribou. Deus levantou o Império Romano e Deus derribou. Quem é que pode negar? Agora, eles fizeram isso conscientes, que não sabiam o que era certo e o que era errado? Eles sabiam. Eu sempre lembro da cena quando Jesus é entregue para ser julgado por Pilatos. Pilatos chega com toda arrogância, com toda soberba, né? E disse: você não sabe, me diga o que é a verdade. Você não sabe que eu tenho poder tanto para lhe absolver como para lhe condenar?
que Jesus responde? Nenhuma autoridade tu teria sobre mim se do céu não te fosse dado. E ali Jesus calou. Será que precisava de mais uma prova que Jesus era a verdade? Ele próprio tinha testificado: não vejo mal algum neste homem. Olha só, a capacidade de discernir o certo e o errado. Mas um covarde como foi ele achou político, né? Jogou para o povo. Mas mesmo assim ele foi culpado. Ele sabia que Jesus não tinha culpa nenhuma. Ele deu uma das maiores verdades. Ele pega Jesus, leva perante os judeus lá, a multidão. Eis aqui o homem, como que diz, esse homem não tem mal nenhum. Não vejo mal nenhum nesse homem. Escolher a quem? A Jesus ou a Barrabás? Né? Ele sabia, no fundo, Pilatos ali sabia. E Jesus era inocente, não tinha culpa nenhuma. Mas, por quê? A política, o poder, ele foi influenciado. Você vê a permissão aqui de Deus. Nós sabemos que o Brasil foi colonizado por quem? Por portugueses. Né? A Igreja Católica, a ponto de o quê? Nós estávamos conversando até isso ontem. Eu com o presbítero João Soares, nosso irmão Raimundo e quem foi o outro? E nosso irmão Reginaldo. Certo? Foi colonizado pelos portugueses. Mas até hoje existe um ofício e a padroeira do Brasil é aquela lá de São Paulo, né? Que é um princípio contrário. A Constituição não permite, porque o Brasil é um país laico, ele é aberto. Ele não tem religião definida ou oficial. Né? Mas o povo está aí levando. E graças a Deus, Deus tem enviado o quê? Aqueles irmãos lá reformados, vindo da reforma, né? Americanos vindo para aqui. E ter o quê? Vindo pregar o Evangelho. E nós somos alvo da graça de Deus por esses homens que Deus o quê? Quem é que está governando tudo isso? Por que esses homens vieram para cá? Porque viu que o quê? A evangelização que a Igreja Católica estava fazendo no Brasil estava errado. E Deus colocou o propósito no coração deles vir e pregar o verdadeiro Evangelho, o protestantismo. Então, meus amados irmãos, além disso, a maioria das pessoas crê, como diz o autor para nós concluirmos, na existência de uma justiça vindoura, ou seja, que o bem ou mal praticado será algum dia punido ou recompensado. Aí ele vai citar Mateus 16, 27, né, que Jesus diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O homem sabe que um dia haverá um acerto de contas. Segundo, com relação à moralidade dos homens, lá em Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. O homem conhece o bem e o mal ou não? E por que o mundo é dessa situação, hein? O homem conhece o bem, porém, o pecado que habita nele ele não faz, não efetua conforme a vontade de Deus. É preciso o quê? Que Deus vai e restaure essa o quê? Aquela natureza lá que está dentro dele e nasça de novo. Conhece o bem e o mal. E o mal? Por que ele não deixa de praticar? O homem está depravado totalmente. Ele tem mais prazer o quê? No mal do que no bem. Foi isso que o apóstolo Paulo disse, né? Ele era um desventurado, um miserável pecador. Se é para fazer o bem, que eu sei que é para fazer, esse eu não faço. E o mal, que não é para fazer, esse eu faço. Ou seja, o homem tem noção do bem e do mal. Porém, o efetuar o bem ou refrear o mal, depende, sabe de quê? Da obra regeneradora de Deus e ele ser nascido do alto. Mas enquanto ele não for, ele vai ser sempre mais inclinado para o mal.
Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 em diante, ele diz que nós somos salvos pela graça, né? Mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí ele diz, somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, preparados para toda boa obra, que Ele preparou de antemão. Então o homem, a nova criação de Deus, ele vai praticar as boas obras agora, preparadas em Cristo Jesus, que está habitando agora junto com Ele. Mas até então, antes que o homem seja regenerado, todas as obras são trapos de imundícia, mas feitas em Cristo Jesus. Aí é aquelas boas obras, que está lá em Apocalipse, que quando o homem morre, as suas boas obras o acompanharão. Que obras são essas? As que foram feitas em Cristo Jesus. É porque às vezes são costumes que nós achamos que são bem e é um mal. E existem práticas também que muitos dizem, eu não fumo, eu não bebo. Não é apenas isso. É você praticar o bem com um propósito divino. Não é? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Você pode negar que o ímpio, ele pode chegar e socorrer alguém que está precisando ou não? Socorre ou não? Esse bem que ele está praticando, é só para ele ou é para todos os homens? Se lembra do samaritano? Para todos. Agora, se você olhar a figura lá do samaritano, que é a figura de Cristo, ele não só socorreu das mãos dos salteadores, ele levou, cuidou e ainda disse, olha, o que custa aí? Bota na minha conta que depois eu passo e acerto. Então são coisas, são atitudes que só o homem consagrado a Deus, regenerado, tem capacidade de fazer. E às vezes nós podemos ver grandes gestos de pessoas que são ímpias. E nós ficamos, mas rapaz, como é que pode dizer que o bem ao nosso próximo é um dever de todos? Mas o bem maior, qual é a obra maior que Jesus disse que nós devemos fazer? Os judeus perguntaram a Jesus, não perguntaram? Os irmãos sabem qual é a maior obra que um homem pode fazer ou receber de Deus? Abra aí em João 6. João 6. Os judeus sempre gostavam de fazer obra para ser visto pelos homens. Olha o que Jesus vai responder a eles. João 6, versículo 28. Dirigiu-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Aí Jesus disse, respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Qual a primeira obra que o homem que está no pecado deve fazer? Crer em quem, irmã Marlene? Em Cristo. A parte disso, amados irmãos, ninguém é justificado por obras. E dali, quando nós tivermos Cristo na nossa vida, Ele vai o que? Nos conduzir a praticarmos as boas obras. Então, amados irmãos, como diz aí o autor da lição, esses argumentos aqui, não é? Para finalizar e passar aqui a palavra ao superintendente, encontram respaldo bíblico e podem ser percebidos como verdadeiros e úteis para uma boa apologia, ou seja, defesa da fé cristã. Uma pessoa que se declara ateia nega as evidências e os fatos consumados e incontestáveis na existência de Deus, os quais estudamos nesta lição. Então, estes fatos aqui, esses argumentos que nós lemos aqui, é uma boa defesa, uma apologia à nossa fé cristã, que nós testificamos que Jesus Cristo, que o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, que não deixa de ser Jesus Cristo, Ele é um ser que existe e é comprovado biblicamente, e todo homem ele tem isso na sua própria essência.